Como eu falei para vocês, né, tá tudo muito bagunçado. Olha só como nossa página tá, gente. Meu Deus do céu, que caos, hein? Então a gente precisa estilizar isso. A gente já viu em aulas anteriores que a gente faz isso com CSS. Então eu vou clicar aqui com o lado direito do mouse. Eu sei que algumas pessoas devem estar dizendo, Bruno, você esqueceu da divisão da página. Calma, a gente vai fazer ela, não se preocupa. Eu vou abrir aqui para criar um novo arquivo, né? Vou até dar ESC, lado direito, novo arquivo, e vamos chamar aqui de styles.css. Como a gente está abrindo já as questões de CSS aqui, eu vou já pegar o nosso arquivo de reset CSS, que a gente criou, né, lá na aula anterior. Lembra que a gente criou ali um arquivozinho de resetar o CSS padrão? Eu vou aqui pegar ele mesmo, que a gente fez, e vou usar ele aqui. Vou pegar ele aqui e vou só arrastar aqui para dentro, ó. Esse é o mesmo reset CSS que a gente usou lá no primeiro dia. Então, para ganhar tempo, você pode pegar lá o reset CSS que você usou no primeiro dia e aplicar aqui também. Então, vamos voltar aqui para o index.html e vamos fazer algo que eu já ensinei para vocês. Vamos começar aqui chamando a tag link, né? Vou digitar aqui link, ele já vai me autocompletar. E Bruno, o que é que você quer de link aqui? Eu quero chamar aqui o meu arquivo de reset CSS para normalizar a minha página e eu não ter estilizações padrões, né, providas aí pelo navegador. Logo em seguida, vamos criar aqui outra tag link e eu vou chamar o meu arquivo de estilizações para cá. Então, styles.css. Vou dar um Ctrl S. Nada vai mudar porque a página está sem estilização nenhuma. Então, vamos começar aqui no cabeçalho, né? Lembra que eu fiz com vocês lá no começo um conceito de classes, né? Quando você está usando CSS junto com HTML, que é importante você classificar todos os itens que você tem na página, né? Então, por exemplo, se eu fosse classificar aqui o header, eu ia abrir aqui class e ia colocar aqui cabecalho, né? Na classe dele. Isso aqui é todo o meu cabeçalho. E a gente vai começar fazendo exatamente isso. Coloca aí a classe cabeçalho e vamos começar aqui no arquivo de estilizações a chamar essa classe cabeçalho e estilizar ela. Então vamos aqui em styles.css, vou dar um ponto cabecalho aqui para chamar a tag cabeçalho. Vamos fechar e abrir aqui o colchete e vamos aqui começar a estilização. Primeira coisa, vocês veem que eles estão todos na horizontal, todo mundo aqui dentro desse cabeçalho está na horizontal. Como é que eu faço isso? Né? Porque se você ver aqui, está todo mundo um abaixo do outro, está todo mundo no direcionamento de coluna, né? Uma coluna só, e eu quero que fique no direcionamento de linha. Então vamos começar aqui chamando algo que é incrível no CSS, que é o flex. Display flex. Eu digitei aqui, ó, display dentro de cabeçalho e vou digitar aqui flex. Isso aqui já é uma propriedade que é muito usada no CSS. Então, vai lá no teu chat GPT e coloca lá o que é o flex no CSS. Ele vai te dar lá uma explicação e eu vou te dar a prática aqui de como é que ele funciona. Então, vou dar um Ctrl S e veja aqui que tudo já mudou. Por default, né, o Flex ele tem uma estilização que deixa todo mundo no formato de linha. Aí você pode me questionar, mas Bruno, por que que o início você visse sobre, eles não estão em formato de linha, eles estão aí um abaixo do outro. Porque se você lembrar, né, esse elemento lá no HTML ele está separado aqui, ele está dentro de uma div. Então, o que o Flex fez foi deixar uma div ao lado da outra. Ou seja, as divs estão em uma linha reta. Cada div dessa está ali representada aqui por seu conteúdo e eles estão em formato de linha. E é esse o comportamento que a gente de fato quer aqui. Então, vamos seguir aqui, colocando aqui por enquanto, não vamos mexer só no cabeçalho. Vamos ajeitar logo essas imagens aqui, que elas estão muito grandes e estão me incomodando bastante. Então, para fazer isso, eu vou dizer que no cabecalho, toda tag img, ou seja, toda imagem que eu tenho no cabeçalho, ele vai ter aqui uma propriedade que a gente chama de width, né? Que é a largura. Então, cada imagem do nosso cabeçalho, eu vou dizer que ele vai ter uma largura de 40 pixels.
E aí eu já usei isso aqui em outras aulas, mas se você quiser saber mais sobre medidas em CSS, existe a Pixel, a Rem, a M, e elas são medidas que são que tem um comportamentozinho diferente ali para cada tipo de página. Eu vou usar em todo esse treinamento a medida pixel, pelo menos para fazer esse projeto aqui do dentista. Depois eu vou introduzir vocês em outro tipo de medida e vou explicar o porquê fazer com aquela medida. Então, por hora, só entra lá no teu GPT e pesquisa assim, me fale sobre medida em pixel no CSS, né? Ele já vai te dar uma explicação lá incrível, mas basicamente isso aqui vai te dar o tamanho em pixel, que é como o computador entende as coisas. E olha só, nossas imagens ficaram já menorzinhas aqui, que é o que a gente de fato quer. Eu vou tirar um pouquinho do zoom da minha página, que as imagens estão do mesmo tamanho. Então vamos continuar aqui com nossa estilização. Agora eu já consigo mexer em alguma coisa aqui. Eu vou dividir a tela para ficar bom aqui para a gente ir vendo a coisa acontecer do outro lado. E vamos aqui separar eles. Tá vendo que tá todo mundo querendo ficar junto? E isso é com o Flex, ele possibilita que a gente faça uma justificação nesse conteúdo. Eu vou digitar aqui, ó, Justify Content. Vou dizer que é um space around, né? É o espaço que existe ali entre todos os itens, né? Todas essas divs que estão aqui. E você vê que cada div agora, ela ficou em um ponto da página. Assim como está lá no nosso exemplo. Olha só que legal, só pelo fato de ter dado a estilização de Space Around, né? Então, vamos começar aqui também fazendo outra coisa que está incomodando. Se você vê, os itens estão colados no começo da página. Isso não é interessante, é por isso que você vai digitar aqui margin, né, que é margem top. Você vai colocar uma margem top de 30 px. E você vê que ele já descolou. Aí você vai dizer, mas Bruno, como é que você já sabe essas medidas que estão aí? Isso aqui eu testei já, gente. Então, assim, quando você está fazendo sozinho, você vai testando até você achar uma medida que fica bom. Vou botar aqui 100, ó. Olha o que aconteceu. Vou botar aqui 10 px. 10 px ficou pouco. Vou colocar 30. Aí achei a medida ideal, né, para essa divisão aí da nossa página, né, o nosso header, desculpa. E tem outra coisa também que ele vai garantir que todos os itens fiquem alinhados, né, numa linha, que é o Align Items Center, né? Eles vão ficar centralizados ali. Você vê que tá todo mundo aqui centralizado agora. Vamos ver aqui o que é que a gente pode mais fazer. Pronto, ó. Você vê que só a questão aqui da nossa UL, ela não tá legal. Ela tá um abaixo do outro aqui. Então a gente vai chamar aqui a tag cabeçalho de novo. Vai chamar desculpa, a gente chamou a classe cabeçalho e vai chamar a tag UL agora. A gente vai fechar e abrir aqui o colchete. Abrir aqui e vamos colocar aqui que ela tem um display, né? Da mesma forma que a gente fez na div mãe lá, na div cabeçalho, a gente vai fazer aqui nesse componente que é o cabeça, que é toda o L que tem dentro do cabeçalho, a gente vai dizer que ele é flex. Olha só, já ficou um do lado do outro. E agora a gente tem que lembrar aqui como está no HTML. Ó. Se você ver, toda UL, né, tem uma UL grandona, que é todo mundo que está aqui dentro. Então, todo mundo que está aqui dentro ficou com display flex. Sendo que dentro aqui de cada, né, tem uma tag A que está envolvendo a tag LI. Então, eu vou mexer aqui com a tag A. A tag A, por padrão, ela sublinha, ela coloca esse sublinhado e essa estilização aqui no link, né? É uma estilização de link, né, que é dada pelo próprio HTML, pela natureza dele, pela forma de viver dele. Então, vou aqui voltar no CSS, vou digitar de novo cabeçalho, né, para chamar de novo aqui a nossa classe cabeçalho. E vou dizer que toda a LI, né, toda tag A, desculpa, que está dentro aqui de cabeçalho, eu vou dizer que ela tem um text decoration none, ó. Opa, desculpa, ele errou aqui. Não foi eu não, hein? Text decoration é none. Vou dar um Ctrl S. Veja que a estilização padrão do link ela já sumiu. E a gente precisa também fazer aqui uma outra alteração que é uma margem. Você vê que está todo mundo colado com o outro. Então vou dizer que tem uma margem direita aqui, margem right, de 16 px. E olha só, já separou um do outro aí, já está ficando com um resultado mais satisfatório. E se você ver na nossa página mesmo, o tamanho do texto é um pouco maior.
Para controlar o tamanho do texto, a gente vai dar aqui um font size, que é tamanho da fonte, e vai dizer que esse texto vai ter 25 pixels. E olha só, já está ficando com a aparência que a gente quer, né? Mas se você ver, a cor ainda está estranha, ele está pegando a cor padrão que um link tem. Então, para cor, eu vou dar aqui um color. Essa cor eu já tenho ela mapeada qual que ela é. Sempre que você for pegar cores aqui no HTML, você tem a opção de abrir uma tralha e colocar o código hexadecimal dessa cor. Então, mais uma coisa para você ir lá no GPT e pesquisar o conceito, se você quiser, né? Que é como funcionam os códigos hexadecimais. Isso aqui é o seguinte, eu vou dar uma breve explicação porque eu gosto bastante desse assunto. Toda cor ela é formada por três cores básicas, que é o vermelho, verde e o azul. Então, a junção dessas cores você faz qualquer outra cor, que é o que a gente chama de RGB. Então, esse hexadecimal, ele é da seguinte forma. Você vê que aqui a gente tem 6 números, né? Então, cada par de números representa uma variação de cada cor. Então, esse par de número aqui, ó, 66, é o R, ele representa o vermelho. Qual o tom de vermelho que tem aí? O 66 vai representar o tom de verde, né, que tem. E esse outro 66, o tom de azul que tem nessa cor. Mistura tudo e aí faz uma cor que nem quando a gente era criança, né? Então, se eu colocasse aqui 546682, eu gero uma cor 546682, que é essa cor aqui que deu, ó. É a mesma coisa de se eu pegar e misturar lá umas variações de vermelho, verde e azul, ele vai dar uma cor. Então o hexadecimal eu acho ele super interessante por isso. Pesquise um pouquinho mais para você se aprofundar nesse assunto e saber como é que isso aqui funciona. Esse aqui é um cinzazinho e ele é tido por esse código aqui hexadecimal. Vamos agora aqui para o nosso botão, gente. Acho que eu estou falando demais já, hein? Vocês já não vão me aguentar mais. Ah, vamos dizer que no nosso cabeçalho, né? Cabecalho, o botão que tem dentro do nosso cabeçalho, lembra, gente? Aqui eu só tenho um botão. Se eu tivesse mais de um, o certo seria eu dizer que esse botão aqui ele tem uma classe, sabe? Mas como eu só tenho um botão aqui em todo o meu cabeçalho, então eu não vou perder tempo colocando uma classe nele. O programador é bicho preguiçoso também, viu? Então eu vou aqui, né, dizer que todo botão que tem dentro do meu cabeçalho ele vai ter a seguinte estilização. Você vê que aqui ele tem uma cor de fundo, ele é branquinho o texto dele, ele é um pouquinho arredondado e a gente vai fazer isso tudo aqui no CSS. Vou colocar aqui um do lado do outro. Vamos começar aqui pela cor de fundo do nosso botão, background color. Chama aqui a tralha para abrir o hexadecimal e ele tem essa cor aqui, ó. Ah, Bruno, como é que você sabe essas cores? Cara, eu fui testando até conseguir encontrar, né? Isso é a cor de fundo dele, sendo que a cor do texto, a color, ela é um branco, né? Branco hexadecimal é tido pelo FF, é uma sequência de 6 Fs. Você vê que já ficou branquinho ali. Se você perceber, esse botão ele tá com uma borda. Então você vai digitar aqui border e vai dizer none, né? Olha, não tem borda não, viu? E você vê que ele está curtinho, ele está usando ali o espaçamento só para caber o texto. E a gente quer que ele fique mais largo, tenha mais espaço por texto ali, né? E para fazer isso, a gente vai fazer um padding aqui, que é um espaçamento interno. Eu acho que eu já comentei brevemente com vocês sobre isso. E vou dizer que o espaçamento interno aqui do nosso botão, ele é de, vamos botar aqui 20 px para ver o que acontece. Olha só como é que ele ficou. Vou diminuir um pouco, vou botar 18 px, não, vou botar 15. Acho que fica mais bonito assim. E ele tem um border radius, né? Um raio de borda para poder ficar arredondado de 10 px. Olha só, gente, nosso botãozinho já está ficando bonitinho, sendo que ele é um pouquinho mais largo aqui, ó. E aí a gente pode também, uma coisa que a gente não fez aqui nele é colocar o tamanho da fonte. É interessante colocar. Vou dizer aqui font size que é de 16 px, já ficou maiorzinho. E vou dizer aqui também que ele tem um width, né? Ele tem uma largura de 180 px. Aí já vai ficar bem idêntico à nossa página aqui. Ele é um pouquinho mais curto aqui. Deixa eu botar que ele tem um height, que é uma altura de 45 pixels. Olha aí, já melhorou. E eu vou tirar esse padding e ver o que acontece aqui. Ó. Já resolveu, gente. Não precisa do padding. Ficou legal já. O botão ficou bem definido.
Ah, gente, vamos aqui ver uma parada. Não sei se vocês já percebem em páginas web, né? Deixa eu abrir aqui a página dela que tem online. Olha só, quando eu passo o mouse por cima desse botão, ele tem um comportamento, ó. Eu preciso colocar esse comportamento aqui no nosso HTML. E vamos aqui, vou dizer aqui, ó, que vou abrir essa mesa, eu vou copiar isso tudo aqui, ó. Copia isso tudo, apaga o conteúdo que tem aqui dentro e você vai dizer que vai abrir aqui os dois pontinhos, ó, você põe e vai dizer que é hover, ó. Hover. Ou seja, quando eu passo o mouse por cima, a gente chama hover. Tem um transform para dar aquele efeito lá de escala, né? Ele vai aumentar um pouco a escala. Então a escala vai para 1.5, ele já vai ter esse comportamento, mas tá vendo que tá meio seco, ó. E lá não tá assim, né? Então temos que ter uma transição aqui no início, né? Entre ele aumentar essa escala e o tamanho original dele, ele precisa de uma transition, que é uma transição, né? Você já deve ter visto algo parecido aí no mundo dos vídeos. É uma transição que demora um segundo e é por todo o componente. E olha só, passa o mouse em cima e ele vem aqui, ó. Se você quiser diminuir o tempo, você diminui. Se você quiser diminuir a escala, você diminui também. E falta só a nossa divisão, né, gente? Vamos voltar aqui para o HTML. No final do nosso header aqui, né? Finalizou o header. Eu vou abrir uma div aqui sozinha, que é uma divisão. Ela não tem nada dentro e ela tem uma classe aqui, ó. Classe que eu vou chamar ela de risco. Vou copiar aqui, vou vir aqui para o meu styles, vou abrir aqui, vou chamar, opa, vou chamar aqui nossa tag risco e eu vou colocar a seguinte vou colocar a seguinte estilização aqui no nosso risco, né? Você vê que ele é um risquinho aqui, ó, vamos botar, ele é um risquinho preto, né? Ou é cinza, então vamos colocar essa estilização. É um border bottom que tem um pixel de largura, é uma borda no final que tem um pixel de largura, ela é sólida e ela é black, ela é preta. Para representar a cor preta em hexadecimal, é uma sequência de 6 zeros. Será que eu salvei o HTML? Salvei. E olha só, gente, corrigi aqui, eu tinha colocado um X, aí não estava aparecendo de jeito nenhum, fiquei louco aqui. Ajeitei, voltei aqui com vocês e esse tipo de coisa acontece muito, até comigo que já tenho muita prática com isso. Às vezes o seu olho passa e não consegue enxergar o problema. Mas aí tá aí, ó, nossa borda ela tem um pixel, ela é sólida e ela tem aí a cor preta, né? Mas se você perceber, ela tá colada com nossos itens e a gente não quer isso, a gente quer alguns espaçamentos nela. E aí eu preciso explicar para vocês uma coisa. Eu tenho uma margem que chama margem do topo. Eu vou colocar aqui margem top, vou colocar 20 px, ó, ela já melhora. E eu teria também aqui uma margem right, né, uma margem direita. Poderia colocar 20 px também, ele já descola do outro lado. Na verdade eu vou colocar mais aqui, gente. Vou colocar 48, não. Vou colocar aqui 30 px, pronto. E eu poderia ter aqui uma margem também left, né? De mesma coisa, 30 px para ficar igual. E você vê que eu estou repetindo muitas vezes aqui o margem. Tem uma coisa para a gente resolver isso. Olha só o reloginho que está aí na tela. Esse é o seguinte. Se eu tenho uma margem, a margem topo é representada pelo meio-dia. E aí eu giro o relógio, a margem direita é representada por onde o ponteiro está. E aí eu giro aqui mais, ele está representado aí, ó, para a margem bottom, né, a margem de baixo. E se eu giro ele mais uma vez aí no sentido horário, eu vou ter a margem esquerda. E por que que eu estou dizendo isso? Porque se eu fizer só isso aqui, ó, dizer margem, vocês concordam comigo que a margem top é a primeira? Eu disse que a margem top aqui é de 20 px. Então 20 px de margem top, dou um espaço. Margem direita 30 px. Margem bottom por enquanto está zerada. E a margem esquerda também vai ser 30 px. Vou dar um Ctrl S. Vou apagar isso aqui. E olha só o que vai acontecer. A margem continua, porque ela obedece
essa teoria aí do relógio que eu deixei para vocês. Então preste muita atenção nesse relógio, volta o vídeo aí se não entendeu bem e vamos seguir aqui. Ó, gente, vocês podem já estar notando uma diferença da nossa página, que é a fonte está um pouco diferente. E segura um pouquinho aí com essa fonte mesmo, que daqui a pouco eu vou dizer para vocês como melhorar isso. Por hora, o nosso cabeçalho está pronto. Na próxima aula, vamos ver como fazer esse banner. E depois que a gente tiver com o cabeçalho e o banner pronto, eu vou mostrar para vocês como que altera essa fonte. Então, eu te vejo lá na próxima aula, hein?